Professores ensinando isso, a Igreja Católica vendia indulgência no passado, lucrava para se enriquecer, para buscar dinheiro para suas grandes construções. Salve Maria a todos! Sejam bem-vindos ao canal Tietos Fidelio. Meu nome é Leonardo. Venda de indulgências. Teve um comentário aqui no canal, a pessoa falando acerca desse tema e pedindo para que a gente trouxesse um vídeo explicando esses ataques que fazem a Igreja Católica de ter vendido indulgência no passado, de ter vendido salvação. E a pessoa pediu para que a gente falasse um pouco aqui no canal sobre isso. Já até falamos em vídeos anteriores, mas vamos reforçar e falar novamente sobre o assunto, né? Primeiramente, o que são as indulgências? Quando a pessoa comete um pecado mortal, gera ali as penas eternas e as penas temporais. As penas eternas a gente consegue apagá-las se confessando. Vai diante de um sacerdote arrependido, faz lá a sua confissão, vai ser absolvido e aí essas penas eternas elas são apagadas. Você entra novamente em estado de graça, você cria novamente aquela harmonia com Deus que o pecado mortal fez com que rompesse, né? As penas temporais continuam, porque ela é a consequência do pecado. Quando a pessoa peca, quando nós pecamos, mesmo a gente arrependido e se confessando, a culpa fica, né? A consequência daquilo que nós fizemos fica. A culpa temporal, então ela precisa também de reparação. Uma das formas de a gente buscar reparação é através das obras de caridade. Fazer boas obras por amor a Deus, na caridade, a gente consegue também buscar a reparação dessas penas temporais. Uma outra forma de conseguir a reparação é através do purgatório. Quando a gente se confessa, as penas eternas são apagadas, mas as temporais ficam. Então, se a gente morre naquele exato momento ali, após a confissão, a gente ainda consegue ali pegar o purgatório para poder purificar a alma e aí sim entrar no céu. O purgatório é a certeza do céu, mas é um momento ali de purificação da alma que você consegue apagar essas penas temporais que ficaram. Também existe essa forma. E uma outra forma que a igreja nos concede é através das indulgências. Através das indulgências, a gente também consegue apagar essas penas temporais. Através da autoridade que Jesus deu à sua igreja de ligar e desligar na terra, de reter ou não reter pecados, a igreja foi e instituiu esse meio também para que nós possamos usar dele para poder reparar essas penas temporais. Então, as indulgências é para isso. Nesse momento, a gente já descarta aquele argumento de que a igreja no passado vendia salvação. As indulgências não são salvação. A salvação a gente vai adquirir quando a gente vai no confessionário, se confessa, as penas eternas são apagadas e se a gente morre naquele exato momento, em estado de graça, o céu já está garantido. Mesmo que pegue um purgatório de purificação, o céu já está garantido, a salvação já está garantida naquele momento. Então as indulgências não é para vender salvação. Tanto é que um dos requisitos para você alcançar as indulgências é se confessando. Então a pessoa, para conseguir indulgência, ela tem que se confessar, estar em estado de graça, fazer algumas orações, algumas ave-marias ali, Pai Nosso, em intenção da igreja, do Papa legítimo, e aí você consegue a indulgência, que ela pode ser plenária, apagar totalmente as penas temporais ou parciais, ou seja, você apaga somente uma parte e continua lutando aqui na Terra. É claro que a gente vai, enquanto estiver vivo aqui na Terra, a gente sempre vai ter que lutar, né, contra o pecado, nós somos pecadores, e aí você consegue essas duas formas de reparação dessas penas temporais. Com isso, surgiu aí, né, esse ataque à Igreja Católica de que a igreja vendia indulgências. Vendia salvação. Salvação já sabemos que não pode, né? Não pode ser, já quebramos esse argumento. E a questão de vender indulgências, infelizmente, na história, houve muitos abusos. Assim como nós falamos aqui acerca da Inquisição,
dos abusos que aconteciam com relação às indulgências também. Tanto é que Lutero pegou esses abusos, né, focou nesses abusos e criou essa sua reforma aí, né, indo contra a autoridade da igreja. Porque existiam pessoas ali, né, que eram corruptos, que buscavam lucrar com isso, né? Existia esse problema realmente na igreja e os papas estavam atentos. Isso não ensinam nas escolas, né? Esse vídeo aqui já é um vídeo desse tópico que nós criamos aqui no canal também, do que não ensinam nas escolas. É muito comum as pessoas ouvirem isso que a pessoa falou no comentário nas próprias escolas. Professores ensinando isso. A Igreja Católica vendia indulgência no passado, lucrava para se enriquecer, para buscar dinheiro para suas grandes construções. Eles ficam ensinando isso, mas eles pegam o lado ali dos corruptos, né, daqueles que realmente se deixavam corromper ali pelo dinheiro, buscando lucro, mas não pegam o lado bom. Ou seja, os papas indo contra esses abusos, combatendo esses abusos. Tanto é que se a gente pegar o Concílio de Trento, que foi muito importante, porque o Concílio de Trento ele veio para combater a reforma protestante, aquilo que Lutero fez, né? O Concílio de Trento veio e combateu, e ele falou acerca das indulgências. Olha o que está escrito no Concílio de Trento, ó. Não obstante, deseja que se proceda à moderação na sua concessão, segundo o antigo e aprovado costume da Igreja, a fim de que, pela facilidade de concedê-la, não decaia a disciplina eclesiástica. E ansiando para que se emendem e corrijam os abusos que se introduziram nelas, motivo que leva os hereges a blasfemarem contra elas, estabelece em geral pelo presente decreto que se exterminem de forma absoluta todos os lucros ilícitos que se cobram dos fiéis, para que as consigam, pois disto se originam muitos abusos do povo cristão. Viu ali, só nesse trecho do Concílio de Trento, já falando dos abusos, daqueles que querem lucrar, né, dos corruptos daquela época, dos homens maus, e continua ainda, ó. E não podendo proibir-se fácil individualmente os demais abusos que se originaram da superstição, ignorância, irreverência ou de outra causa qualquer, pelas muitas corruptelas dos lugares e províncias em que se cometem, manda a todos os bispos que cada um anote estes abusos em sua igreja e os faça presentes no primeiro concílio provincial, para que, conhecidos e qualificados pelos outros bispos, sejam imediatamente delatados ao sumo pontífice. Bem claro ali a igreja ordenando aos bispos para ficarem atentos com relação a esses abusos e passarem para o Papa. É claro que naquela época a gente não tinha a informação rápida como é hoje. Muitas vezes o Papa tinha conhecimento de certos abusos muito tempo depois. A informação não era rápida como é hoje. Mas a gente vê claramente na história a igreja sempre preocupada com os abusos. Só que o que ensina hoje em dia é só o lado ruim, não pega o lado bom. Será que as escolas ensinam e mostram esse trecho do Concílio de Trento, mostrando que a igreja estava atenta àqueles abusos? Ou não? Acho que não, né? Pelo menos pelo conhecimento que eu tenho e ouço daqueles que estudam, isso passa longe na boca desses professores. E aí surgem essas dúvidas, né? De pessoas que atacam a igreja. Muitas vezes você não tem ali o argumento, você não tem em mente a explicação para dar. E fica às vezes sem o que falar, mas uma hora vem. Uma hora vem o argumento e vai desfazer tudo isso que dizem acerca da igreja. É claro que na história abusos sempre aconteceram. Na época da Inquisição, como mostramos aqui, vou até deixar na descrição do vídeo o vídeo que nós fizemos acerca disso. A pessoa no comentário também perguntou sobre as fogueiras. Isso está relacionado com a Inquisição. Já fizemos um vídeo, vou deixar na descrição. E a gente vê que são abusos que a igreja sempre buscou ali combater, sempre buscando combater. Então é muito evidente, olhando pela história, que essas argumentações, elas são falsas. São ataques, pegam o lado ruim e só falam do lado ruim, né, daqueles corruptores lá, dos corruptos, mas não pegam o lado bom, né, da igreja combatendo essas coisas. Então, resolvemos trazer esse vídeo respondendo o que disseram aí nos comentários.
Deixe aí comentários se quiserem que a gente faça outros temas, o que vocês quiserem que a gente esclareça, na medida do possível, vamos trazendo aqui e esclarecendo. Espero estar ajudando. Se tiver algo que não esteja de acordo, fiquem à vontade para poder argumentar. Estamos aqui para sempre buscar o melhor para Deus. Que Nossa Senhora nos ajude, nos proteja nesses tempos que são difíceis, né? Mas com a graça a gente vence. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.